Sejam bem-vindos, amantes do som. No vídeo de hoje, no início do ano de 2022, resolvemos presentear a todos que estão acompanhando o canal, quem está curtindo, compartilhando, quem está comentando, sobre esse belíssimo amplificador vintage brideado. E vamos também ver como é que ficou o som dele. A empresa fabricante, não vou falar muito porque teria muito que falar sobre ela e não conseguiríamos chegar ao objetivo. Mas foi o seu Felicíssimo de Oliveira Júnior, que hoje certamente estaria tristíssimo de Oliveira Júnior, que criou essa fábrica, que inclusive em 1955 criou um amplificador ligado em 12 volts, quer dizer, na bateria do carro, e foi muito utilizado por políticos da época e até hoje em dia ainda é utilizado como carro de som. O senhor Felicíssimo certamente hoje estaria tristíssimo, porque esse amplificador, durante algum período da história, acabou sendo rejeitado. E hoje nós estamos trazendo de volta a história do seu Felicíssimo e seu amplificador brideado. Opa! Brideado? Isso aqui é um Delta. Delta não é mono? E mono é o quê? Mono é bridge? Bridge é mono? Mono bridge? Bridge mono? Bom, o que acontece é o seguinte. A tecnologia do som, ela começou a avançar um pouco. E a partir de então foi chamado som estéreo. Foi criado o som estéreo. Que o som estéreo ele veio para dar mais profundidade da onde era recebido o sinal de som. E aí os aparelhos da Delta, por exemplo, começaram a ser um pouco rejeitados. Porque as pessoas queriam realmente sentir essa profundidade do som. E apesar de ser um aparelho maravilhoso, entre outros que tem aqui, é um aparelho que só tem um canal. Estéreo, 2 canais. Mono, 1 canal. Bridge é transformar um aparelho estéreo de 2 canais em 1 canal. Interessante, né? Interessante. Mas tudo isso também leva a uma discussão sobre que uma verdadeira lenda urbana que diz que o mono é para bater grave e o estéreo é para bater médio, agudo, etc. E de onde é que vem isso tudo? Você vai entender se você acompanhar até o fim essas explicações. Pepson. Aqui você entende de som. Aqui você conhece o som. A história começa lá atrás, no som automotivo. Na era ainda dos toca-fitas. Isso aqui é um dos inúmeros toca-fitas que eu tenho aqui. Entendeu? E esse toca-fita, ele vinha com a tecnologia, veio um aparelho, um equalizador e amplificador, chamado de booster. Equalizador booster. Esse aqui é da Bravox, tem da Sonic, tem da Tojo. Booster porque a ligação era em fios. Em fios. Então o que acontece? Inicialmente as pessoas começaram a utilizar esses amplificadores com equalizador dentro do carro, mas chegou um período, era do toca-fita ainda, tá, gente? Chegou um período que eles resolveram aumentar a potência do som dentro dos seus veículos. E o que aconteceu? Chegamos à era dos módulos e dos booster. Ampli booster. Tá? Módulos, porque são colocados por parafuso. Booster, ligações em fio. Eu tinha até um par desse aqui, mas eu acabei cedendo para o meu cunhado porque ele precisou em certo momento, mas ainda tem algumas outras coisas aqui. Então, como é que aconteceu essa história, essa lenda urbana, dizendo que aparelho mono era bom para grave? Exatamente nos veículos, onde as pessoas colocaram amplificadores estéreo ou booster estéreo para tocar o som dentro do carro. E não precisava mais do que um canal para poder colocar
uma caixa selada ou uma caixa lutada na mala do seu carro, porque não tem ninguém para ouvir som estéreo dentro da mala do carro, a não ser que estejam sequestrando alguém e vai botar uma musiquinha antes da pessoa sofrer um fim desastroso. Então você colocava um mono para funcionar, para bater o grave da caixa do seu carro. Aí vem a lenda urbana de que aparelho mono é bom para grave e aparelho estéreo é bom para médio e para agudo. Entende? Então, resumindo a história, bridge é o nome mais bonitinho para o que chamamos de mono. Se o som sai em apenas um canal, é mono. Simples assim. A Delta, além de transceptores, amplificadores de linha de 70 volts, tá? Muito utilizado pelos centros comerciais da época. Hoje em dia temos shoppings, né? Mas na época eram centros comerciais, você esticava a sonorização até por 1 quilômetro, colocando alto-falantes espalhados em seus transformadores de 70 volts, linha de 70 volts, entendeu? Produziu outros equipamentos, nós vamos falar ao longo do processo, tá? Agora, um deles que foi um marco na história foi um amplificador de 12 volts, que ligava na bateria do carro e transformava o seu carro num carro de som. Em 1955, onde muitos políticos da época utilizaram, além das pessoas que não tinham esse objetivo, utilizaram e utilizam até hoje esses amplificadores dentro do seu carro para fazer um carro de som. Agora, quando chegou o aparelho estéreo, note-se que tem receivers, onde você tem a opção de apertar mono ou estéreo, periféricos, onde você pode apertar o botãozinho de mono estéreo ou estéreo, e as pessoas só queriam ouvir som estéreo, pela profundidade. No cinema, inclusive, a ideia é que se preencha o local em 360 graus. E hoje em dia nós temos uma tecnologia ainda mais avançada, que veio um pouco depois da década de 80, né? Mas nem todo mundo tinha acesso, que são os 5.1, 7.1, 9.2. Quer dizer, você tem 9 caixas de som por 2 de grave, etc., essas coisas assim. E aí, de repente, pode aparecer alguém com a brilhante ideia de pegar um aparelho desse e bridear. Como assim? Você não está procurando a profundidade do som? Então, é essa mesma situação. Falar que pegar um aparelho estéreo e transformar ele em mono, em bridge, vai dobrar a potência. Desculpa, gente. Não há essa possibilidade, tá? Não sou técnico eletrônica, mas isso aí é o básico da informação. O amplificador, para ele poder funcionar, ele depende do trafo, que pode ser toroidal ou quadrado, que é um transformador, capacitores, excitadores e os transistores. Se alguém puder me falar o contrário, eu vou entender, tá? Então, quando você gira um amplificador estéreo e transforma ele em mono, você está somando as duas placas de potência. Agora, alguns truquezinhos que tem para se aumentar a potência desse amplificador, eu prefiro não falar, tá? A minha questão não é essa. Minha questão não é entrar nessa seara. Mas não é porque você somou as duas placas que você vai conseguir aumentar a potência. Você vai transformar um aparelho estéreo em mono, tá? Eu não consigo entender ainda o porquê que as pessoas querem transformar um aparelho estéreo em mono. Mas cada um com as suas opções, tá? Inclusive, nas equipes de som de baile, geralmente se utilizava exatamente no periférico a opção mono, para que não houvesse tanta noção de espaço de onde vinha o som, para o som ficar um som reto, limpo e nítido. Então vamos colocar um pouquinho agora desse grande aparelho da empresa criada pelo senhor Felicíssimo, Delta Bridge Mono, 70 volts. Pepson, aqui
você entende de som. Primeiro a gente vai colocar ele funcionando, tá? Naquela batida de grave que vocês já conhecem, e depois nós vamos colocá-lo para tirar uma batida de grave e escutar um pouco mais sobre a qualidade desse som. Pena que não é tão perceptível por conta da gravação do celular, tá? Propositalmente, estou colocando 2 sargentos nas caixas, porque já no primeiro vídeo, daquele amplificador montado num gabinete do Pearson, fizemos a questão de mostrar a garrafa de água num amplificador de 200 watts de potência, de 100 watts por canal, e via-se claramente que a garrafa estava caindo. Então, desculpa, gente, acho que já não há mais tanta essa necessidade. De repente, o pessoal olha aí, vê a água balançar, etc e tal, mas não há necessidade de deixar as caixas ficarem correndo para um lado e para o outro, garrafa caindo, porque, na verdade, eu sou conhecedor do som, não sou um bruxo do som. Só estou tentando repassar algumas coisas que aprendi ao longo do tempo. Então vamos começar com grave, depois a gente vai dar uma pausa para colocar uma música que não tenha tanto grave para poder ver a qualidade de som. Esse aparelho ele tem um volume geral, tá? Ele tem um volume auxiliar, que é quando você liga o canal dele, né? Que é um canal, você pode aumentar ele. 1, 2, 3 entradas para microfone, tá? E aqui você tem regulagem de agudos e graves e tem o fono, tá? Além do gravador, que ele também sai para auxiliar de gravação, tá? Vamos escutar um pouquinho sobre esse Delta. Ah, desculpa, tá, gente? Também tem entrada de fone, tá? Vamos escutar um pouquinho desse Delta? Esse aparelho ele trabalha em 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms ou linha de 70 volts, tá? Eu não tenho como apresentar para vocês porque é um aparelho mono bridge, mono bridge, então só tem um canal, mas ele está batendo em 4 ohms. Aí depois com o tempo a gente vai explicando ligação de série, paralelo, como é que funciona, então vocês podem procurar aí na internet, vocês vão entender um pouco melhor, tá? A ligação de série e paralelo. E o objetivo é esse mesmo, gente. Olha só, com todo respeito, não está distorcendo não, tá? Não está distorcendo, entende? Na verdade, ele está estourado, tanto no grave e no agudo, para poder tentar ver se consegue captar pelo aparelho de telefone, tá? E agora vamos tentar ver se a gente acha aqui uma outra música da mesma linha, né? Para ver se vocês escutam um pouco melhor como é que funciona esse aparelho. Só que vou ter que regular aqui na hora, tá, gente? Bom, vou zerar aqui o grave. Grava. Então, tô zerando aqui o grave do aparelho, tá, gente? Na verdade, tive um cortezinho aqui porque
Eu vim para poder procurar, ver se eu consigo achar alguma outra música, mas vamos manter nela mesmo, tá? Então foi zerado o grave do aparelho e vocês vão ver agora um aparelho mono, bridge, sem falar tanto grave. Sumiu o grave, o aparelho não é mono. O que aconteceu, gente? Ó, por favor, hein? Não venham me chamar de bruxo do som não, tá? Essas são noções básicas de sonorização que ao longo desses 30 anos nós viemos aprendendo. Um aparelho mono, tocando médio e agudo. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo apresentado para vocês. Não vou ficar estendendo aqui com músicas, tá? Porque o objetivo realmente não é esse. O objetivo maior é apresentar e desmistificar várias lendas urbanas que vieram acontecendo ao longo do tempo e presenteá-los nesse ato com um belíssimo aparelho da Delta. Pepson, aqui você entende de som. Aqui você conhece o som. Olha, antes de terminar, ainda vai ter uma dica extra, tá? Um bônus, porque no outro dia eu vi na rede social algumas pessoas desqualificando uns aparelhos da Watson, né? Ciclotron, quer dizer, por um lado elogiam a Ciclotron, por outro lado pegam esses aparelhos, o 360, o 720, etc., e chamam de rabo quente. Rabo quente porque não tem um cooler de ventilação, porque não tem uma ventoinha. Cooler de ventilação é cooler norte-americano também, na ventoinha, não tem uma ventoinha. Então vai a dica bônus, tá, gente? Ou vocês pegam um cooler, tá? Ou ventoinha de 110, coloca em cima do aparelho, tá? Na parte dos transistores. Nesse aí eu não vou prender porque não há necessidade. Ou então vocês pegam um desses daí, de 5 volts, tá? E coloca num carregador de celular, aquele velho que você não usa mais, aquele carregador de celular velho que você não usa mais, pode colocar ali, para poder resfriar o aparelho. Ou então pega um de 12 volts, compra uma fontezinha de 12 volts, e liga na tomada. A maioria dos aparelhos, maioria eu não sei, desculpa, mas muitos desses aparelhos têm tomada neles. Então você já liga automaticamente dentro deles. Então, alô pessoal, que chama esses aparelhos de rabo quente, ó, toma aqui uma dica, tá? Vocês não precisam se preocupar com esses aparelhos. Aparelhos com qualidade. Depois eu vou falar um pouco sobre o mundo dos aparelhos com ventoinha aqui no Brasil. Vou lhe apresentar depois, para todos que estão seguindo o canal, um aparelho que marcou história. É assunto para o próximo vídeo. Compartilha, curte, faça um comentário, nos ajude, nos incentive a continuar produzindo vídeos que não têm objetivo maior a não ser de dialogar com todo mundo, de tentar construir um laço mais fraterno de todos que são amantes do som, tá? E colaborar, aprendendo e ensinando. Compartilhe o vídeo, se inscreva, curta. Pepson, aqui você entende de som.